Que bom que você está aqui para mais uma aula. Essa é a quarta aula da Escola de Intercessão que nós estamos disponibilizando para você no nosso canal do YouTube. E nós vamos continuar falando sobre a vida. Fazendo um link da terceira para a quarta aula, eu quero ler com você os versículos de Atos 3, 14 e 15, que dizem assim: Vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas desse fato. A partir desse versículo, nós conversamos na aula passada sobre a vida que nós encontramos somente em Jesus, que Ele é o Senhor da vida, o Criador da vida física, da vida espiritual e, consequentemente, da nossa vida emocional também. Somos corpo, alma e espírito. Daqui a pouco eu vou citar esse versículo e durante essa aula vamos conversar sobre isso. Hoje eu quero focar mais uma vez nesse poder e no significado de Jesus ser a vida. A ressurreição de Jesus mostra o seu caráter, mostra quem Ele é. Ele é a vida, Ele é a água da vida. João 4,10 diz assim: Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe darias, e ele te daria água viva. Aqui é Jesus falando para a mulher samaritana, enquanto ela veio buscar água, e Jesus pede a água a ela, e ela se refere à água que a gente toma, e Jesus disse: você está diante da fonte de água viva, de vida eterna. E depois você conhece essa passagem, se você não conhece, você pode ver lá em João 4, quão linda ela é, quando a mulher conhece o autor da vida, Jesus Cristo. Mas Jesus também é fonte de vida eterna. Nesse mesmo capítulo de João 4, versículo 14, diz assim: Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João 7, versículos 37 e 38, diz assim: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. É Jesus declarando sobre Ele mesmo a verdade, que toda a essência de vida vem dEle. E esse Jesus é a vida, é também a luz dos homens. João 1,4 diz assim: A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A impossibilidade da morte prendê-lo mostra a obra da reconciliação realizada na cruz por Jesus. Nós falamos lá na primeira aula, na aula 3, não na primeira aula sobre vida, a impossibilidade da morte deter Jesus. Está em Atos 2, 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quer dizer, a morte não conseguiu deter Jesus. Na aula 3 eu citei isso, a morte de Jesus e sua ressurreição matou o poder da morte. No capítulo 1 do Evangelho de João, nós temos a referência de Jesus na criação do mundo e a origem da vida. Quero fazer contigo agora um paralelo sobre o Deus que se fez carne e habitou entre nós, que estava na criação. João 1, com Gênesis e a criação. Veja na sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 5, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja bem, Jesus estava lá na hora, no momento, nos dias da criação do universo. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Veja bem, que linda essa passagem.
Na NVI, nós temos parte dessa passagem que diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quer dizer, a luz, a vida que é Jesus, não pode ser impedida, não pode ser impedida por ninguém, porque Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o governante do universo, Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Amém, o Criador de todas as coisas. Então, essa passagem de João, de 1 a 5, esses 5 primeiros versículos, estão no contexto cósmico, que considera o envolvimento do Logos com Deus, versículos 1 e 2. Versículo 13 é com a criação, e o versículo 5 é essa interação com as trevas. O mesmo Deus, Deus Trino, criou o homem, juntamente com o Pai, quer dizer, o Deus Filho criou o homem. Gênesis 1, versículos 27 a 31 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida. Toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Quando você acompanha a narrativa bíblica, você vê que quando Deus faz as coisas, vai criando o universo, o Deus Trino que estava ali, ele vai dizendo, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, a Bíblia diz que viu Deus que era muito bom. Então, a criação do ser humano foi um up, não é? Foi uma fonte de maior alegria e satisfação para o Senhor. O desejo de conexão de Deus conosco. Gênesis, capítulo 2, versículos de 8 a 10, diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim. Veja bem, o livro de Gênesis descreve toda a criação, os detalhes da criação, os detalhes da vida física. E na criação da vida física está a essência, a criação do homem, da vida espiritual. E após criar o homem, quando Deus diz, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O cuidado, vamos dizer assim, o carinho de Deus na criação do ser humano. Mas essa expressão do Evangelho de João 1 que eu li, a expressão palavra, verbo, vem do grego e ela é logos, é discurso ou razão. E é citada aí no capítulo 1 de João. E envolve um universo de significados e usos ao longo da Bíblia, essa expressão. É um conceito importante para os cristãos para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus e sua posição como Deus Filho na Trindade. Aqui no capítulo 1 de João, o Evangelho fala logos, que é o verbo, que é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo estava com Deus de forma pré-existente, porque você lá, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, que é a nossa vida, que nos dá a vida eterna, estava no momento da criação da nossa vida física.
Isso é incrível. Ele veio para este mundo enviado pelo Pai com uma missão determinada: pregar a mensagem da salvação do reino e voltar para o Pai. Então, quando você ora, quando você adora a Deus, dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te adoro, porque Tu és o autor da vida, porque Tu és o pão da vida, a verdadeira vida, você está dizendo tudo isso. Não somente isso aqui, mas ainda alguns versículos, passagens que eu vou usar, que eu vou citar, mas aquilo tudo que nós vimos na aula 3, a grandiosidade, o poder, tudo o que significa a vida de Jesus e a vida para nós por causa de Jesus. É poderoso quando você ora isso e você tem consciência de tudo que você está orando. Isso tira as dúvidas que a gente tem acerca de diversos assuntos, inclusive da nossa criação, que eu citei na aula passada, da criação do homem, que a nossa existência tem a ver com a criação e não com a evolução. Eu oro sabendo quem Deus é, eu oro sabendo de onde minha vida veio. Isso traz equilíbrio não somente nas minhas emoções, mas nos conceitos que eu tenho. Porque eu sei que Deus pensou em mim antes que minha própria mãe soubesse que eu existia. Os meus dias foram escritos por Ele. A minha vida é tão particular que Deus criou de forma única e criou cada ser humano dessa forma. Não é? Então, continuando aqui sobre João, a conexão entre o começo de Gênesis e do Evangelho de João. E a semelhança é suficiente para demonstrar a estreita conexão da mente de ambos os escritores, quando o de João diz que na criação o Verbo já existia. Nos dois casos, o Verbo de Deus criou o mundo, onde as trevas e luz se diferenciaram. O Evangelho de João começa com um novo Gênesis, né? Gênesis significa início, e apresenta a obra redentora de Cristo. Gênesis apresenta a criação da vida. João apresenta a criação, a vinda do Verbo que se fez carne e habitou entre nós para nos dar vida eterna. João 1:1 faz afirmações sobre o Logos. Deus era desde o princípio, e o Verbo também. Onde Deus estava, o Verbo estava com ele. O que Deus era, o Verbo era também. O Verbo não era apenas um atributo de Deus, ele era a expressão do verdadeiro Deus. Então, quando você adora Jesus dizendo que Ele é a vida, o Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, você está dizendo, junto com isso, quem o Senhor Deus, o Pai, é. Deus e Jesus são distintos em pessoa e função. Jesus não falou consigo mesmo quando orou, lá em João 17, versículos 4 e 5. A Bíblia diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veja bem, Jesus está dizendo que aqui na terra Ele está glorificando o Senhor. O Evangelho de João aponta, Jesus aponta o tempo todo para o Pai. Deus nos é revelado como Pai, nos é mostrado como Pai. E o Pai reconhece o Filho nesse Evangelho. Então, Jesus está dizendo que Ele consumou a obra que o Senhor o enviou para fazer. E dele diz, glorifica-me, ó Pai. Ele está ali conversando com o Senhor. E Ele disse, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. A conexão, não é, do Pai com o Filho. Na versão NVI diz assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Já falei em outra oportunidade que eu costumo ler diferentes versões, porque aqui é uma aula, certo? Mesmo que às vezes eu possa me empolgar e parecer que eu estou pregando, não, eu estou dando uma aula sobre os nomes, títulos, atributos de Jesus. E essa aula é para que você pegue sua Bíblia,
Pegue um comentário bíblico, pesquise sobre aquilo que eu digo, sobre aquilo que o Espírito Santo falou contigo enquanto nós estávamos aqui, enquanto eu estou aqui conversando contigo. Sabe, estude. Tenha mais de uma versão da Bíblia. Eu, quando vou preparar as aulas, eu não tenho um monte de livros abertos, não. Eu tenho várias Bíblias, tenho muita Bíblia, tenho comentário bíblico, tenho dicionário bíblico, tenho versão grega, tenho hebraico, e vou pesquisando as coisas. Eu pesquiso na palavra de Deus. Se aquilo que você crê, aquilo que você vive, esteja baseado na palavra, e você saiba aquilo que você crê, aquilo que você vive, aquilo que você diz. Por isso que eu acho tão importante nós sabermos quem Jesus é e aquilo que a Bíblia diz que Ele é. Porque daí, quando nós orarmos, quando nós declararmos isso, nós vamos estar anunciando a verdade e vamos estar conscientes dessa verdade. Continuando. O pai e o filho são idênticos em natureza e propósito. Jesus revela algo sobre Deus, mas antes revelou-se em Deus. A ordem inteira criada veio a ser através da instrumentalidade do verbo, da palavra, do logos. João, capítulo 1, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existia teria sido feito. Então, o pensamento se volta para a atividade criadora de Deus. O Deus que criou o universo, aquele que fez todas as coisas. O grego chama a atenção à atividade do verbo, através de. Então, idia. Para em seguida excluir toda e qualquer possibilidade de criação de que algo venha a existir à parte, sem o verbo. Veja bem, a expressão grega está apontando diretamente. Em outras palavras, é como se dissesse assim: olha, não existe nenhuma possibilidade de vida, não existe nenhuma possibilidade de existência sem o verbo, sem a palavra, sem o logos, que nós sabemos que é Jesus Cristo, o autor da vida. A conexão íntima entre pai e filho se revela na criação. João 1,4, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No versículo 3, parte B, diz assim: nenhuma coisa veio à existência, muito menos adquiriu significado, a não ser como uma expressão criativa de Deus. Ou seja, tudo que existe na criação, tudo aquilo que você e eu vemos e que se relaciona à vida, tudo isso é uma expressão verdadeira de quem o Senhor é. O Criador é supremo acima de toda a criação. A afirmação de João de que o verbo era vida é uma sequência lógica de sua atividade criadora. João apresenta a estreita conexão entre vida e luz. Na vida física, a vida depende da luz. E na vida espiritual, não existe vida sem luz. Veja só. Na vida física, a vida depende da luz. A natureza depende da luz do sol, da lua, para se desenvolver, os animais. O homem depende da luz do sol, depende da noite para descansar. E na vida espiritual não existe vida sem luz. Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a vida verdadeira, o autor da vida. Aquele que veio por amor a nós para nos dar vida eterna. Mas também nos criou, porque estava lá em Gênesis. A luz entregue à humanidade se deriva exclusivamente do verbo divino. Vem diretamente dele. E esta luz é a vida, que é Jesus Cristo. A criação, como uma atividade do Logos, que eu já falei antes, que significa palavra, verbo, discurso ou razão, é parte do objetivo de Deus para se comunicar com o homem. A natureza manifesta a vida como agente da criação. Cristo pode reivindicar o universo como aquele que o recriou e o redimiu. Quando ele veio, ele recriou e redimiu. A conexão, a ligação, a comunhão de Deus com o homem foi rompida quando Adão e Eva pecaram. E Jesus vem como um novo Adão possibilitar esse reabilitar, esse religar
através da sua morte e ressurreição. O seu sacrifício na cruz nos traz vida, nos traz redenção, nos traz justificação, porque Ele é aquele que nos liga, que nos leva a Deus, é o nosso intercessor, o nosso mediador, é o mediador entre Deus e os homens. Aquele que o recriou e redimiu. Então, a natureza manifesta a vida como agente da criação. Cristo pode reivindicar o universo como aquele que o recriou e redimiu. Colossenses 1, no capítulo 1, do versículo 15 ao 18, diz que ele veio ao mundo que criou. E a Bíblia diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Que lindo, né? A Bíblia demonstrando, dizendo mais uma vez, a grandeza, a soberania de Jesus, o seu poder, quem Ele é para nós, quem Ele é para a igreja dele, que somos cada um de nós. A igreja de Jesus, depois que Jesus veio, é cada um que crê, que entrega a sua vida e tem relacionamento com Ele. O Logos, como agente da criação, era fundamentalmente o colaborador da vida. Qualquer ato criativo envolve mais que a fabricação de moléculas. A matéria tem sentido apenas enquanto vive. Por isso que Jesus é criador e autor da vida. João afirma também que nele estava a fonte da vida, porque todas as coisas tiveram a oportunidade de vir a ser. De certa maneira, o Logos tinha o mesmo propósito na criação como na redenção, certo? Em ambos os casos, a vida foi gerada. Em Gênesis, o cosmos e o ser humano. Em João, a vida eterna, a vida em abundância, a verdadeira vida que é Jesus. No Evangelho de João, capítulo 10, diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Veja só, o autor da vida veio e deu a sua vida por amor a nós, suas ovelhas. Na Bíblia judaica, esse mesmo versículo de João 10:10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que possam ter vida, vida em sentido pleno. Porque a vida criada em Gênesis é a vida humana. E quando nós não conhecemos Jesus como autor da vida e temos relacionamento com Ele, nós temos a vida física, mas não temos sentido nela. Não sabemos o propósito para o qual fomos criados. Muitas vezes isso cria crises tão profundas. Não reconhecemos nossa identidade. E através de Jesus, nós temos tudo isso. Temos a vida física, mas também conhecemos a vida verdadeira, a vida plena, o propósito para o qual nós fomos criados. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham a abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Conheço as minhas ovelhas. Versículos 10 e 11. E o 14 diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Quando temos relacionamento com Jesus, Ele nos conhece pelo nome, Ele sabe quem somos, e nós sabemos a quem nós pertencemos.
O bom pastor, do grego kalos, é atrativo, simpático. Esse é o significado de kalos. É aquele que cumpre as promessas divinas, aquilo que o Senhor disse na sua palavra. Porque o Velho Testamento, o Antigo Testamento na Bíblia, aponta para a vinda de Jesus, aponta para a vinda do Messias. E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. A nova vida, a vida eterna do Espírito, é possibilitada pela expiação do bom pastor. A expiação quer dizer reconciliação, pacificação. Então, Jesus veio pacificar, veio cobrir nosso pecado. Veio nos perdoar, veio nos redimir. João 5,26 diz assim: porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Na aula 3, na primeira aula sobre vida, eu estimulei você e quero estimular mais uma vez. Conheça a palavra de Deus. Conheça o que a Bíblia diz sobre sua vida, sobre Jesus, sobre todos os assuntos. Baseie suas decisões, baseie as escolhas que você faz diariamente naquilo que a Bíblia diz. Viva, tenha suas emoções curadas pelo aquilo que a Bíblia ensina. Ame o próximo de acordo com o que a Bíblia diz. Perdoe o outro. Seja livre da amargura. Tenha a paz que excede todo o entendimento. Tenha a segurança que vem de Jesus. Viva a vida verdadeira, a vida em abundância, vivendo aquilo que a Bíblia ensina. Através do poder de Deus, esta vida torna-se luz e essa luz indica o caminho ao Senhor. Em João 14,6, nós lemos um versículo muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você sabia que esse versículo, ele contém tudo aquilo que Jesus é para nós? No tabernáculo, tinham 3 portas. E essas 3 portas, elas eram acessadas para chegar no Santo dos Santos. No Santo dos Santos só chegava o sumo sacerdote. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, de acordo com a ordem de Melquisedeque, o sacerdote para sempre. Mas essas 3 portas, você sabia que elas se chamavam caminho, verdade e vida? E quando Jesus veio, que o véu do templo se rasgou, e que não precisava mais todo aquele cerimonial que antes era feito, e os sacrifícios de animais, e as ofertas que eram feitas, elas não eram mais necessárias daquela forma, porque Jesus veio, e a manifestação dele, o autor da vida, o Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o nosso Salvador, a sua obra redentora na cruz contém tudo o que nós precisamos. Então não é mais necessário um tabernáculo com 3 portas, caminho, verdade e vida, porque o nosso sumo sacerdote é o caminho que nós escolhemos, a porta pela qual nós passamos. É a verdade na qual nós baseamos a nossa vida, a verdadeira vida. Pertencer a Ele é uma escolha livre e particular, que cada um de nós precisa fazer. Deus não tem netos, Deus tem filhos. A Bíblia diz em João 1,12 que diz assim, que nós somos criaturas de Deus. Mas também diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Fomos criados por um Pai de amor para a vida. Mas nós precisamos chegar diante do autor da vida e dizer, Jesus, eu quero essa vida. Eu quero que você seja o meu Salvador. Eu quero que você seja o meu Senhor. Eu quero viver essa verdadeira vida contigo. João 9 diz, a verdadeira luz que ilumina todos
os homens. Cada um de nós precisa viver essa verdade. Essa verdade se refere ao Senhor, que é Criador todo-poderoso, que é zeloso, que detém a luz do milagre da vida e que permite que nós vivamos essa verdade. A verdade de que Jesus é a vida abrange nosso corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O recebemos como Senhor e Salvador, nos relacionamos com Ele, e nosso espírito, nossa alma e nosso corpo devem estar baseados, focados nele. Diz assim: sejam conservados íntegros. Nós precisamos conservar íntegros nosso espírito, nossa alma e nosso corpo, através do relacionamento com Jesus, para que desfrutemos da verdadeira vida. Tudo que está relacionado à vida está vinculado àquele que nos criou. Ele estava na nossa criação. E Ele está conosco hoje quando nos relacionamos com Ele. Nós enfrentamos um mundo em que as pessoas compreendem mal e se opõem à luz da vida. Eu falei isso já na outra aula. A vida é barateada através do preconceito, do aborto, das guerras ideológicas, da distorção de identidade, do ataque à vida humana todos os dias, através de homicídios, da violência. Mas nós temos à nossa disposição o conforto e o consolo de Jesus, que é o autor da vida. Nós precisamos ter em mente, não com medo, mas como confiança, pois somos da luz e temos a vida. A nossa confiança precisa estar nele. O que deve nos mover é o espírito de coragem e não de covardia. 2 Timóteo diz assim que Deus não nos deu um espírito de medo, de temor, mas nos deu um espírito de coragem. E é nele, em Jesus, que nós devemos basear a nossa existência, a nossa vida, e viver confiantes em quem Ele é. Porque esse século ele está debaixo da influência das trevas, mas nós pertencemos à luz. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então, por isso que a nossa confiança precisa estar nele e os nossos olhos nele. A vida vinda de Deus, a luz foi rejeitada pelos homens. Em João 1, de 10 a 13, diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Veja bem, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, a Ele pertencemos e vivemos por Ele e para Ele. Há um conflito cósmico, universal, entre a luz, que é a vida, e as trevas, que é a morte. A luz não brilha num vácuo totalmente neutro, mas com o conflito cósmico com o poder das trevas. Somos repentina e repetidamente introduzidos, envolvidos e nos envolvemos no problema do mal todos os dias, porque vivemos nesse mundo, neste século. E neste século tem conflito, tem trevas, tem guerras, tem inimizades. Mas a nossa vida pode estar baseada na paz, na luz, no entendimento de quem Jesus é. Jesus em nós é presença do Espírito de vida. Romanos 8, 10 e 11 diz assim: se porém Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Veja bem, vivificará o vosso corpo mortal e nos dará vida eterna. Por causa de nossas transgressões e pecados, estávamos longe da vida verdadeira, estávamos nas trevas, estávamos perdidos, e Jesus veio
E hoje, em todo o tempo, nós temos a oportunidade de nos voltarmos para Ele e basearmos a nossa existência nele. Efésios 2, de 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira, porque estávamos afastados do Senhor. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. É graça, é presente que nós não merecemos. É amor do Senhor estendido a nós, o relacionamento, a vida que há em Jesus. O amor ao próximo é característica, é mais uma das características de quem tem Jesus, de quem tem a verdadeira vida. 1 João 3,14 diz assim: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Versículo 16. Quem não ama, permanece na morte. Nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Jesus veio para dar o exemplo, Jesus veio para dar o norte, a direção para a nossa vida, como precisamos, como devemos viver, qual o propósito para o qual existimos. E o propósito principal que se estende a todo ser humano. O convite que Jesus faz é viver para glorificá-lo, é viver aqui nesse mundo para demonstrar quem Jesus é. Por isso que nós precisamos viver de forma que glorifique o nome do Senhor, que a nossa vida diária, que as nossas decisões sejam baseadas na palavra de Deus e que reflitam Jesus. Somos convidados para uma vida de amor, de graça, de alegria, de paz, de segurança, de responsabilidade, de equilíbrio. Não uma vida de confronto, de brigas. Vamos passar privações, sim. Podemos ser perseguidos, sim, mas por causa de Jesus, não de outra coisa. E Pedro diz que diante da perseguição, diante do que as pessoas disserem, se as pessoas disserem mentiras sobre nós, se as pessoas nos acusarem, Pedro diz que nós devemos viver de tal forma que os outros olhem e digam: não, mas espera aí, não pode. Isso não é verdade. Estão dizendo isso dessa pessoa, mas eu sei como ela vive. Ou seja, nós precisamos viver de tal forma, de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que Jesus foi e é, foi aqui na terra e é para nós, que a nossa vida reflita quem Ele é e o que a palavra de Deus diz. João 12:46 diz assim: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, o autor da vida, o Todo-Poderoso, coloca à sua disposição, à minha disposição, à disposição de todo o ser humano, a transformação, a redenção, a justificação, a transformação da nossa vida, através dele. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Diante do autor da vida, a vida prevalece e as trevas se dissipam. João 11, 25 e 26 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? E eu pergunto para você: você crê nisso? Crê isto? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está colocando aqui à nossa disposição a vida.
morrer para este século, morrer para o eu, morrer para minhas vontades, morrer para aquilo que eu quero, morrer para as ideologias, para as filosofias e viver para Jesus. Viver a vida baseado na palavra viva, naquilo que é eterno, com os olhos em quem Jesus é, com os olhos na vida eterna, onde eu estarei com Ele para sempre. E não viver as divisões, as facções, as filosofias e as ideologias deste século. Salmo 16, versículo 11 diz assim: Tu me farás conhecer a vereda, o caminho da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É isso que a vida de Jesus vem trazer para mim e para você. A segurança, a salvação, a vida eterna, o propósito de vida. A realização aqui neste século. Não a realização da nossa vida de acordo com aquilo que é dito, de acordo com aquilo que é considerado os conceitos desta era. A realização de acordo com aquilo que a Bíblia diz. A nossa vida focada no autor da vida. A nossa vida manifestando a vida verdadeira. A nossa vida focada na luz que venceu as trevas. Naquele que nos criou, naquele que nos ama, no Verbo, na palavra viva. O Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. É isso que Jesus tem para mim e para você. É tudo isso que nós vimos hoje, muito mais que está na palavra de Deus, mais coisas ainda que eu citei lá na aula 3, tudo isso em Jesus Cristo. Quando você e eu oramos, nomes, títulos de quem Jesus é, nós estamos declarando e anunciando no mundo natural e no mundo espiritual quem Ele é, o Todo-Poderoso, que já venceu a morte, que já venceu o mal e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. O princípio e o fim de todas as coisas, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Redentor que vive e por fim se levantará sobre a terra. Que Jesus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, todas as vezes que você abrir a palavra de Deus. Que tudo que você escolher seja baseado no que a Bíblia diz. Que tudo que você disser venha de um coração que pensa no que é puro, no que é verdadeiro. E que a sua vida manifeste a grandeza e o poder do autor da vida. Deus te abençoe e até a próxima aula.